Tô falando aqui com o jogador Enzo. Enzo, parabéns pela vitória, pela classificação. Está na final, viu? O time jogou bem. E a Coração TV está homenageando a você com uma medalha de craque do jogo. Você foi o destaque da partida. Pode colocar aí. E agora ó, o pessoal que está assistindo, que vai ver esse vídeo, quer saber. Conta aí como foi essa vitória. Ah, a gente jogou bem. A gente só não levamos nenhum gol, isso é bom. E a gente segurou bastante o jogo. É? E sobre a conquista, a medalha aí, o que você tem para falar? Medalha é bonita. E trabalhei bastante para chegar até aqui. Belas palavras, rapaz. Menino bom, ó. Vai jogar muito ainda, vai crescer muito ainda. Erga a cabeça, ó. Pezinho pra frente. Sempre vai vir bons jogos aí. Eu tenho certeza que você vai dominar isso aí e vai sair por cima. Muito obrigado pela entrevista e Deus abençoe. Você também. Eita glória!